Paz, meus irmãos, aproveitando que ainda estamos em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Leremos a partir do verso 6 até o final do capítulo, porque hoje estaremos encerrando a nossa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. A partir do verso 6 até o versículo 14, que é o último versículo. Os irmãos podem ler na sua Bíblia, se não estiverem com Bíblia, também podem acompanhar pelo telão, que também estaremos colocando os versículos na mesma versão que eu estarei lendo, que é a revista e atualizada. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estais firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Se eu fosse tentar resumir em uma frase o tema desta pregação, e talvez, em certo sentido, até o tema da própria carta do apóstolo Pedro, entre vários temas que surgem, esse é um dos temas que ressalta e que resume boa parte das ênfases que ele dá, mas a frase seria: resista firme até a glória eterna. Uma exortação de Pedro para cada um de vocês aqui, assim como foi para cada um dos seus leitores, para quem ele originalmente direcionou essa carta há 2000 anos atrás. Resista firme até a glória eterna. Se pensarmos no coletivo, resistam firmes até a glória eterna. Ao longo da carta, ao longo das últimas semanas que nós estivemos expondo, versículo a versículo, esta primeira carta do apóstolo Pedro, nós vemos constantemente uma ênfase numa glória futura que aguarda o povo de Deus e, por outro lado, na ação de Deus no presente para que este povo possa resistir aos sofrimentos, às provações, à perseguição, à humilhação e todo tipo de situação que decorre deles professarem a fé em Jesus Cristo, deles professarem que Jesus Cristo é o Senhor de toda a criação. Por causa disso, o povo de Deus sofre, por causa disso o povo de Deus é desprezado, mas o apóstolo Pedro diz: resistam, permaneçam firmes, não se deixem levar pela pressão do mundo, deem bom testemunho, vivam vidas dignas, porque há uma esperança futura, há uma graça futura, há uma glória futura que nos aguarda. E quando nós pensamos aqui nessa expressão que Pedro usa, nós lemos aqui no versículo 10 a doxologia e ele fala da glória eterna ou da eterna glória. Glória é o que, em algum sentido, todos os seres humanos buscam.
mas em última instância a glória pertence somente a Deus. Deus vive na sua glória eterna e Ele nos chama para participar dessa glória eterna. Mas nós, como seres humanos, buscamos essa glória, e aqui não tem como não pensar, né, no slogan, né, da competição da Copa Libertadores, que é glória eterna. Ontem mesmo tivemos uma final. Os clubes, os torcedores, eles aspiram a ser campeões naquela ideia de que, ganhando o campeonato, nós conquistamos uma glória eterna. Em algum sentido, isso pode ser verdade, no sentido de que fica registrado para a história, né? Isso não se apaga. Mas todos nós sabemos, e nós aqui do Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, os nossos times já ganharam a Libertadores. Todos nós sabemos que essa glória que se ganha ao conquistar um campeonato, ela é passageira. Afinal, não faz muitos anos que tanto o Grêmio como o Inter ganharam esse campeonato, levantaram a taça. E onde eles estão hoje? Né? Lutando desesperadamente nas últimas posições do campeonato, a torcida indignada com seus times. Por quê? Porque essa glória, a glória que eles conquistaram, a glória que nós conquistamos nesse mundo é uma glória transitória, é uma glória passageira. E não importa o que nós digamos, a glória que nós conquistamos aqui passa, se esvai. Mas Pedro, ao longo de toda a sua carta, e nesta mensagem aqui de encerramento, ele quer exortar a igreja com essa mensagem. Ele quer dizer que nós que estamos em Cristo, conquistamos e receberemos uma glória que pertence ao próprio Deus e que não passará jamais. É uma glória eterna que não é apenas eterna como uma figura de linguagem, como uma metáfora ou como uma memória de um passado ou de uma conquista do passado, mas uma glória que vai durar por toda a eternidade. É isso que Pedro está, inspirado pelo Espírito Santo, exortando a igreja a perseverar firme. Tudo que vocês estão passando neste mundo não pode se comparar com a glória eterna que vocês aguardam. E é nesse sentido, portanto, que nós temos que entender esses versículos que nós lemos. A mensagem de hoje, eu vou dividir ela em 5 pequenos pontos. São 5 ênfases diferentes que nós encontramos aqui nesses versículos que nós lemos, mas todas elas estão concatenadas ou costuradas com a ideia de que nós devemos perseverar firmes até o dia da glória eterna para a qual fomos chamados em Jesus Cristo. Então nós começamos no verso 6. Primeiro ponto desta mensagem, o verso 6, o chamado, a exortação para a humilhação, para nos humilharmos na presença de Deus, deixando que Ele cuide de nós. Portanto, o verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E o verso 7 está junto dessa exortação, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esses 2 versos não podem, como muitas vezes se faz, serem lidos separadamente. As 2 coisas andam juntas aqui, porque, segundo os estudiosos, no grego, o lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade é uma oração que está subordinada à oração anterior. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E o que isso significa? Bom, em primeiro lugar, semana passada, nosso irmão Israel pregou aqui sobre a submissão, tanto à autoridade pastoral, à liderança, e também uma exortação para que a liderança seja exercida de uma maneira adequada, de uma maneira humilde, né, se sujeitando ao próprio Cristo e fazendo isso de boa vontade, mas também exortando os jovens a se submeterem aos mais velhos e se submeterem à liderança. E aproveitando esse gancho, digamos assim, Pedro continua esse raciocínio dizendo que, em última instância, nós devemos nos humilhar, porque essa é a condição do cristão. Se professamos a fé em Jesus Cristo, nós necessariamente, não é nenhuma possibilidade, é uma necessidade, nós devemos nos humilhar, isso caracteriza a nossa situação. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus, estamos debaixo da sua autoridade, somente Ele tem todo o poder e toda a honra e toda a glória. E por professarmos a fé em seu Filho Jesus Cristo, nós muitas vezes seremos humilhados pelo mundo. O mundo vai nos rejeitar porque o mundo não entende nosso estilo de vida, o mundo não entende os nossos valores, os nossos padrões morais, o que nós entendemos ser certo, o que nós entendemos ser errado. O mundo pensa de uma maneira invertida.
O que nós chamamos de bom, o mundo chama de mal. O que nós chamamos de mal, o mundo chama de bom. E por causa disso, em diversos graus, nós sofremos algum tipo de rejeição ou perseguição, que pode ser desde da chacota, do desprezo, lá vai o Bíblia, lá vai o Aleluia, lá vai aquele conservador, lá vai aquele radical, lá vai aquele fundamentalista, né, aquele intolerante, desde esse tipo de discriminação até a própria perseguição explícita e o martírio, como acontece ainda, nós oramos aqui pelos cristãos da Nigéria, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, que pagam com sua própria vida para professar a Jesus Cristo. São diversos os níveis de oposição que nós podemos sofrer do mundo, e nós vimos isso ao longo da série. Então Pedro está dizendo, vocês, ao professarem a fé em Cristo, vocês sofrerão humilhação por causa disso. Mas ao permanecerem firmes na fé, a despeito dessa humilhação, vocês estarão se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Agora, é evidente que por causa dessas represálias e dessa humilhação, vocês vão se sentir ameaçados. Vocês em alguns momentos se sentirão inseguros. Talvez o emprego de vocês fique ameaçado. Talvez alguns negócios que podem ser vantajosos e que garantiriam o sustento de vocês, talvez eles não se concretizem ou estejam ameaçados de não se concretizar, porque vocês professam a fé em Jesus Cristo, porque os seus valores são incompatíveis com as pessoas que estarão fazendo negócios com vocês. Talvez vocês perderão amigos, talvez a família de vocês despreze vocês, talvez vocês tenham risco de prisão, talvez vocês levem multas por professar ou pregar a fé de vocês. E vocês, portanto, vão se sentir ansiosos em relação ao futuro, porque vocês vão pagar um preço por professar a fé em Jesus Cristo. E vocês não sabem o que vai acontecer. Será que se eu permanecer fiel a Cristo no meu contexto de trabalho, será que eu vou manter o meu emprego ao final do mês? Será que por não compactuar, será que a empresa pode entender que eu não estou compactuando com os seus valores, com a sua visão, e por isso vão acabar me demitindo e eu não vou ter como sustentar a minha família? Ou seja, nós podemos, neste mundo, desenvolvermos diversas ansiedades, medos e receios, porque professamos a fé em Jesus Cristo e sabemos que pagaremos um preço por isso. E é nesse sentido, portanto, que Pedro diz, olha, humilhem-se debaixo da mão de Deus, ou seja, aceitem aquilo que sobrevirá sobre vocês por professar a fé de Cristo, aceitem os sofrimentos que virão. Não busquem esses sofrimentos, mas se eles vierem, aceitem e entendam que isso vem da parte de Deus e que Ele está provando o seu povo, provando a fé de vocês. Mas não fiquem ansiosos por causa disso. Não temam, não tenham medo, porque vocês servem alguém que é maior do que essas pessoas, do que essas ameaças. E lancem, portanto, toda a ansiedade, todos os medos e todos os receios que vocês têm, lancem isso aos pés do Senhor. E aqui, meus irmãos, entendam uma coisa. Quando nós entregamos nossas ansiedades e medos a Deus, o ato de fazer isso, de não confiarmos em nós mesmos para resolver nossos problemas, já é um ato de humilhação. Ao reconhecermos, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, mas eu não quero me preocupar, eu quero que Tu resolva a minha situação e eu confio em Ti, nós estamos expressando a nossa humilhação. Entregar para Deus nossas preocupações é um ato de humilhação. E guardarmos para nós e querermos resolver nossos problemas por nossos próprios esforços, acreditando que nós somos plenamente capazes e não precisamos de ajuda de ninguém, é um ato de orgulho, é um ato de independência, é um ato de dizer, eu não preciso de ajuda e não preciso nem do próprio Deus. Portanto, as duas coisas vêm junto. Nós nos humilhamos porque professamos a fé em Cristo, pagaremos um preço e seremos humilhados porque professamos a fé em Cristo. Isso, por sua vez, pode nos deixar ansiosos pelo custo do discipulado, mas Pedro diz, entreguem essa ansiedade a Deus. Confiem nele. Ao invés de estarem querendo vocês mesmos resolver, às vezes vocês pensarem, não, como eu vou resolver? E de fato, aos olhos humanos, muitas vezes não há solução para os nossos problemas, mas Pedro diz, então lancem isso ao Senhor. Lançar é a ideia de entregar, entreguem, coloquem aos pés da cruz, deixem isso sob a responsabilidade do próprio Deus.
Afinal, se vocês estão sofrendo por professar a fé em Cristo, nada mais justo do que esperar que Deus cuide dos nossos problemas e da nossa ansiedade e do nosso sofrimento. Lancem, entreguem a Ele, confiem nele. Essa, portanto, é a primeira exortação. Pedro não quer que a igreja se assuste por causa do preço que ela tem que pagar pela fé em Jesus Cristo, mas que, pelo contrário, que elas lancem essas preocupações ao Senhor e confiem nele e permaneçam firmes em meio a qualquer dificuldade. E assim, Pedro continua e nós entramos no segundo ponto, que é o verso 8. Primeiro ponto, nós devemos nos humilhar e deixar que Deus cuide de nós. Segundo ponto, nós devemos permanecer firmes contra quem está por trás de toda a perseguição, de todo o sofrimento e de toda a situação que nos causa ansiedade, que é nada mais, nada menos que o inimigo das nossas almas, Satanás ou o diabo. Por isso, no verso 8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, Satanás, adversário, acusador. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se vocês lembrarem, uma das primeiras mensagens, eu até preguei essa mensagem, Pedro diz lá no capítulo 1, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que há de ser revelada ou que está sendo revelada. E eu, naquela ocasião, disse, vocês têm que ser sóbrio, ter uma mente clara, clareza mental, não estar embriagado, não estar distraído com outras coisas que tiram o nosso foco. Nós temos que ter um foco, um objetivo, e o nosso foco é a graça futura, a salvação futura, a manifestação futura de Deus que vai nos transformar completamente. Aqui Pedro retoma novamente aquela exortação que está lá no início da carta. Sejam sóbrios e vigilantes. As palavras são praticamente sinônimas, porque sóbrio é o oposto de embriagado. É alguém que tem sobriedade, alguém que tem serenidade, alguém que controla as suas paixões, controla seus impulsos. Ela sofre uma adversidade, ela sofre oposição, e ao invés de se desesperar, de sair chorando, de tomar decisões impensadas, ela permanece ali e pensa, não, eu tenho que tomar uma decisão correta, eu tenho que ter uma atitude correta, eu devo me portar de uma maneira correta. E Pedro está dizendo, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser sóbrios, vocês têm que ter autocontrole, vocês têm que estar vigilantes também. Ou seja, estejam atentos, porque se Nero está perseguindo vocês aí na Ásia Menor, em última instância não é o imperador Nero e o poder romano que parece invencível, imbatível e eterno. Eles vão passar, mas por trás dele há alguém muito mais poderoso que usa e manipula ele como um fantoche para fazer mal ao povo de Deus. E essa pessoa é o diabo, o vosso adversário, que é como uma espécie de leão. E o leão na Escritura, ele é um símbolo de força, é um símbolo de poder, por isso até mesmo o próprio Jesus é considerado como leão da tribo de Judá, mas ele também é usado às vezes para falar dos inimigos e da oposição ao povo de Deus. O Salmo 22 fala que leões estão atrás daquele que é o próprio Messias ali na cruz. Ou seja, o Satanás é esse leão, ele quer nos destruir, ele quer, Pedro diz, busca alguém para devorar. A ideia de um predador e uma presa, e nós seríamos como se fôssemos uma presa. E ao ler isso aqui, nós podemos nos desesperar, pensar, puxa, o diabo é um leão e nós não temos poder para derrotar um leão, ninguém consegue pegar um leão com as suas mãos e com sua própria força, sem uma arma e conseguir matar um leão. O leão é um animal muito forte. Nós poderíamos pensar que não há nenhuma chance para nós, como povo de Deus, nessa luta contra Satanás e contra os inimigos. Mas Pedro, ele não diz isso. Pedro diz que nós podemos e devemos resistir firmes na fé aos ataques de Satanás. Por toda a carta, Pedro falou do sofrimento. Pedro falou das dificuldades que enfrentamos. Pedro falou dos desafios que nós temos de viver uma vida íntegra num mundo que não tem os mesmos valores que nós. Mas em nenhum momento até aqui Pedro fala de demônios, de Satanás, de seres espirituais, mas agora aqui ele deixa claro que à luz de tudo que acontece, todos os males que existem contra o povo de Deus, existe um ser espiritual.
Existe uma força espiritual com um grande poder. No final das contas, por trás de todo o mal que existe no mundo, Satanás está agindo e está atuando. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Nós, às vezes, pensamos que o problema é apenas, sei lá, é o presidente, é o STF, é o país estrangeiro, sei lá, é o comunismo, é a Coreia do Norte, é a Rússia, eles perseguem o povo de Deus, é o secularismo, né? E sim, nós damos nomes porque essas coisas todas, né, se opõem ao povo de Deus, essas pessoas, essas coisas, instituições, sistemas se opõem ao povo de Deus, mas alguém que inspira os seres humanos a criarem esses padrões, esses sistemas, a agirem de determinadas maneiras. Então nós temos uma guerra espiritual e por isso a oração ela é tão fundamental para o povo de Deus, porque nós estamos sim em uma guerra espiritual. E é bem verdade, e nós temos que admitir aqui, a Escritura ela não nos dá muitos detalhes. É ir além da Escritura, falar em demônio territorial ou repreender um demônio. A Escritura ela não nos dá detalhes de como essas coisas são e tudo isso muitas vezes é pura especulação e imaginação para mobilizar as pessoas. Mas ainda assim, a Escritura nos fala claramente da existência de forças espirituais por trás do mal, por trás do nosso sofrimento e que querem nos levar a quê? O devorar aqui é nos levar a apostatar, abandonar a fé, negar a Jesus Cristo. Diante do sofrimento, diante da possível humilhação por dizer que eu sou cristão, eu dou um passo atrás. Não, na verdade não é bem assim. Na verdade eu não acredito bem nisso. Na verdade eu sou um simpatizante da fé. Ou seja, o que o diabo quer é isso, que nós tenhamos receio de proclamar, de confessarmos o senhorio de Cristo, receios de proclamar a vitória de Cristo, receio de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é o devorar e, em última instância, portanto, nos levar à negação da fé. Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos e eles tinham uma escolha entre derramar um sacrifício a César e, portanto, viverem, ou se negarem a sacrificar a César como Deus, o imperador, e, portanto, pagarem com as suas próprias vidas ou com a sua liberdade por essa negativa. Muitos deles pagaram com a sua própria vida, mas muitos deles, não se costuma falar isso, mas muitos deles negaram a fé. Muitos deles compraram até certificados falsos de que, como se tivessem feito sacrifício a César, né, caso alguém perguntasse, né, apesar de não terem sacrificado, para não pagarem o preço pela sua fé. Porque, de fato, quando a perseguição vem, ficamos ansiosos, ficamos com medo, não estamos vigilantes, não estamos sóbrios e deixamos de pensar na perspectiva futura e nós não resistimos aos ataques de Satanás. Desde o medo da vergonha e da humilhação até a própria vida, no caso mais extremo, nós não estamos preparados muitas vezes e nem dispostos, e por isso Pedro diz, sejam sóbrios, estejam vigilantes, estejam atentos, há um inimigo, há uma guerra espiritual, vocês têm que estar preparados para isso, e vocês têm que resistir. E a ideia de resistência é justamente essa, ela vem da ideia de guerrilha. Se por um lado, em algum sentido, Satanás exerce o poder de uma maneira grande e controla sistemas e regimes políticos nesse mundo, por outro lado, nós estamos numa posição em que podemos resistir a Satanás, como numa guerrilha. E podemos, portanto, resistir. Eu nunca vou destruir completamente Satanás aqui na presente era. É somente Jesus Cristo na sua vinda que fará isso. Mas enquanto Jesus Cristo não vem e não instaura definitivamente o seu reino, nós aqui nesse mundo estamos como postos avançados nesta batalha e estamos, portanto, numa guerrilha e, assim, de alguma maneira, ajudando a expandir a mensagem subversiva do Evangelho contra os reinos falsos deste mundo que se opõem ao reino de Deus e à glória de Deus. Portanto, Pedro chama resistir-lhe firmes na fé. E ele nos dá uma motivação para isso. Porque numa guerrilha, numa resistência, a primeira impressão que nós podemos ter que nos desanima e nos faz muitas vezes perder a força para resistir é pensar que estamos sozinhos. Eu aqui no meu trabalho, né, e todo mundo ali querendo promover uma cultura anticristã, e se eu me opor a isso, eu estou sozinho,
vou pagar o preço sozinho, vou sofrer sozinho. E aí nós nos envergonhamos, desanimamos, ficamos com medo, ficamos ansiosos. Mas aí Pedro nos lembra uma verdade consoladora e gloriosa, que é a continuação do verso 9, que ele diz: certos, estejam certos, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós não estamos sozinhos, Pedro está dizendo. Não estamos sozinhos. A nossa situação pode ser difícil. Talvez o preço que temos que pagar é difícil, mas Pedro está dizendo, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Se aqui estão debochando de vocês, lá, como foi mencionado aqui na oração intercessória, lá na Nigéria, talvez alguns irmãos de vocês tenham sido queimados vivos em igrejas incendiadas. Lá na Coreia do Norte, talvez alguns irmãos de vocês que foram encontrados com uma Bíblia na mão foram jogados aos cachorros famintos para serem mortos. Lá na Europa secularizada, talvez alguns irmãos de vocês estão sendo multados porque pregam a palavra de Deus e pregam as verdades éticas do Evangelho. Nos Estados Unidos, alguns irmãos sofrem processos judiciais porque se recusam, a professar valores do mundo, nos seus negócios, nas suas empresas e atender clientes que não compactuam com seus valores. Então, Pedro quer lembrar, e essa mensagem, e aqui é uma exortação motivacional, vocês não estão sozinhos. Pode parecer às vezes, mas a condição do cristão e a condição do povo de Deus é a condição de pagar um preço pelo discipulado. É a condição de sofrer por causa do Evangelho. Não tem como. Nós já falamos isso em várias pregações aqui. Se vocês nunca sofreram algum tipo de chacota, represália ou humilhação por causa da fé de vocês, é porque provavelmente vocês não estão professando a fé de vocês em público. Porque provavelmente vocês não estão sendo fiéis no discipulado. Porque se formos fiéis a Jesus Cristo, em algum momento, algum tipo, por mínima que seja, algum tipo de represália nós sofreremos. É parte da nossa condição. Ao redor do mundo, não importa o quão cristianizado esteja a nação ou o país, ao redor do mundo, em algum momento, sofreremos alguma consequência por professar a fé de Cristo. E quando isso acontecer, Pedro nos lembra, vocês não estão sozinhos. Lembre-se, vocês não estão sozinhos. Hoje, nesse domingo, assim como milhões e milhões e até bilhões de irmãos nossos estão se reunindo para cultuar Jesus Cristo, também milhões e até bilhões de irmãos também estão passando algum tipo de sofrimento por professarem a fé e por serem fiéis até a morte a Jesus Cristo. Então, essa passagem, ela nos chama a firmeza, nos lembrando, portanto, disso. E aqui é impossível não lembrar do próprio profeta Elias, que por se opor à idolatria no reino de Israel, ele foi perseguido, e por um determinado momento ele teve uma vitória, que os profetas foram derrotados, mas a rainha, a ímpia e perversa rainha Jezabel vai atrás dele, ele foge para um deserto e lá ele está desanimado, deprimido, e qual é o consolo que Deus dá para ele? É saber que, apesar dele não ver, mas ele podia saber e ter a certeza que haviam 3.000 outros homens que não haviam dobrado seus joelhos a Baal e que, portanto, que eram fiéis como ele, e que, portanto, também sofriam perseguição e tinham que se esconder por causa da sua fidelidade ao Deus da Escritura. Esse, portanto, é o consolo que Pedro está evocando aqui para o povo de Deus e para todos nós hoje. Lembrem-se disso quando tiverem que pagar um preço pela fé de vocês. Vocês não estão sozinhos. Mas... E esse não estamos sozinhos era, na verdade, já o nosso terceiro ponto. Na nossa caminhada, somos chamados a perseverar firmes na fé junto com os irmãos que conosco sofrem. Estejam eles fisicamente conosco ou estejam eles na nossa mente, nas nossas orações. Mas então, nós chegamos ao quarto ponto. Confiem no Deus glorioso. E o quarto ponto nós encontramos nos versos 10 e 11. Depois de falar tudo isso, e chamar a igreja a resistir, Pedro então faz uma doxologia, ou seja, uma expressão de adoração, mas essa expressão de adoração, ela também é uma expressão de consolo.
para o povo de Deus que sofre perseguição por ser fiel a Jesus Cristo no discipulado. E Pedro diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro relembra do senhorio de Jesus Cristo e do senhorio de Deus Pai, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e adora esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e chama o povo de Deus a confiar e perseverar, confiar nesse Deus e perseverar em meio a tudo que está sofrendo. E aqui essa passagem é uma passagem muito conhecida. Né? Tempos atrás, né, a igreja cantava com bastante frequência aquela música do Marcos Witt, né, Mas o Deus de toda graça, música em espanhol que foi até traduzida para o português. Mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe, né, fortaleça, estabeleça, a Ele seja o reino, o poder, a glória, enfim. Essa música ela é muito conhecida, ela é muito bela, mas ela omitiu uma das frases aqui que é importante para que nós entendamos o contexto, porque Pedro não está simplesmente adorando a Deus e proclamando a glória de Deus, mas ele está consolando o povo de Deus que persegue. E por isso ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna. Todos nós somos chamados a uma glória eterna. É nessa glória eterna que devemos, portanto, novamente relembrando as primeiras mensagens, ter o foco na glória eterna para perseverarmos no presente. É uma glória eterna, uma glória que não passa e nós somos chamados para ela. Não há privilégio maior. Pensem novamente, meus irmãos, toda e qualquer glória humana passa. Para a igreja para a qual Pedro escreveu há 2000 anos atrás, a glória do Império Romano era algo impressionante. O Império Romano parecia imbatível. O poder do imperador, o poder de Nero parecia indiscutível. Parecia que não teria fim. Roma parecia que dominava o mundo inteiro. E não havia, aos olhos humanos, não havia nenhuma perspectiva de derrota e derrocada daquele poderoso império que se opunha a Jesus Cristo. Mas a verdade é que essa glória ela passou e hoje nós, se vamos a Roma, vemos lá as ruínas do Império Romano. Nem o idioma mais é falado, o latim passou. Mas Pedro nos lembra que nós somos chamados a uma glória eterna e que não passa nunca e jamais. Nós vamos participar da glória do próprio Deus, porque há somente uma pessoa que tem uma glória que não passa e que não é afetada pelo tempo, pelas circunstâncias. E essa pessoa é o próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele está nos convidando, Ele nos chamou. Realmente é um chamado, é uma eleição. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para participar dessa glória eterna. Nada pode ser maior do que essa glória eterna que Ele nos chamou. Vejam que privilégio, irmãos, que privilégio. Podemos receber muitos privilégios nesse mundo. Podemos nascer em berço esplêndido, podemos ter amigos poderosos, podemos ser colocados em posições de domínio, mas nada se compara a esse chamado para uma glória eterna e que dura para sempre. E Pedro diz, Ele vos chamou para a glória eterna. Portanto, vejam, depois de terdes sofrido por um pouco, e essa frase foi omitida na música que todos nós conhecemos do Marcos Witt, depois de terdes sofrido por um pouco, Pedro está dizendo, olha, inevitavelmente vocês sofrerão, é inevitável, o custo do discipulado é esse. Deus chamou vocês para a glória eterna, mas antes da glória vem a cruz. Assim como Jesus teve que encarnar, viver, morrer e ressuscitar, e aí, depois da ressurreição, ele entra na glória eterna, ascende aos céus, nós também, o discípulo não está acima do seu Senhor, nós também vamos carregar a nossa cruz, também pagaremos um preço do discipulado, mas se sofremos com Ele também seremos glorificados. Participaremos da sua natureza divina de uma maneira muito misteriosa que a gente não consegue, eu não consigo nem expressar isso em palavras humanas na presente era, mas nós vamos participar dessa natureza, vamos participar dessa glória depois de sofrermos por um tempo. E vejam, Pedro diz,
depois de terem sofrido por um pouco, e vocês sabem, todos nós quando sofremos, e há pessoas que sofrem muito e sofrem a vida inteira. Indiscutivelmente, tem pessoas que sofrem, algumas pessoas sofrem mais do que outras. Mas todos nós vamos sofrer. E para quem está sofrendo, o sofrimento não parece ser algo pouco. Ah, não, é só um pouquinho. Não, já vai passar. Não, aquilo que parece que dura. Todos nós sabemos, quando nós estamos numa situação ruim, parece que o tempo não passa. E continua, e continua, e continua. E aquilo parece uma eternidade. Mas Pedro está dizendo, olha, não tem como comparar. E aqui é impossível não pensar nas palavras de Paulo. Não dá para comparar os sofrimentos do presente tempo, não podem nem se comparar com a glória que há de ser revelada. Tudo que nós passamos aqui são breves, nas palavras de Paulo, não são minhas. Eu não tenho autoridade para dizer isso, mas Paulo tem. Breves e momentâneas tribulações. É assim que Paulo diz. Por quê? Porque à luz da eternidade, alguns anos, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 anos não podem se comparar com a eternidade na presença de Deus e com a glória que nos aguarda. Então, Pedro está dizendo, não importa o quanto vocês vão sofrer nesse mundo, não importa o quanto, vocês vão sofrer um pouco, mas vocês vão entrar na glória eterna e disso não tem como comparar. E aí Pedro não está dizendo apenas que no futuro as coisas vão ser melhores. Pedro quer nos dar uma esperança para agora, para o presente. Por isso ele diz, o Deus que chamou vocês para a glória eterna, depois que vocês sofrerem, vocês estão sofrendo agora um pouco, mas Ele agora, no presente, Ele vos aperfeiçoará. Ele vos firmará, Ele vos fortificará e Ele vos fundamentará. 4 verbos muito parecidos, não são sinônimos, mas evocam a mesma ideia. Deus vai usar toda e qualquer circunstância, inclusive o sofrimento, e especialmente o sofrimento por causa de Jesus Cristo, Deus vai usar isso para nos aperfeiçoar. E vai fazer isso agora, no presente. Ele usa isso para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos deixar mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Ele também vai nos firmar. E vejam, é Deus quem nos firma, não somos nós que temos uma força de vontade gigantesca, uma capacidade, uma disciplina. Não, eu me disciplino todo dia, eu consigo, eu vou. Não, Deus vai nos aperfeiçoar, Deus vai nos firmar. Ou seja, Ele vai nos deixar num lugar firme. Ele também vai nos fortificar ou nos fortalecer. Porque se Deus não nos fortalecer, nós não vamos resistir. Não vamos. Não vamos resistir a Satanás, não vamos resistir ao mundo, não vamos resistir à pressão, não vamos resistir nem ao deboche das pessoas. E quem aqui nunca deu um passinho atrás por causa de alguma situação constrangedora ou vergonhosa? Ou nos sentimos envergonhados, ou nos sentimos fracos e sem poder? Porque essa é a nossa condição natural. Mas nós podemos ter esperança porque a palavra de Deus diz que é o próprio Deus quem nos fortifica. É o próprio Deus quem nos fortalece, é o próprio Deus que, portanto, nos capacita a passar pelo que estamos passando. Pedro está dizendo, Deus não vai nos deixar sozinhos em meio ao sofrimento. Nós não estamos sozinhos, nem em termos de irmandade, mas também na presença de Deus. Deus está conosco, nos fortalecendo e nos permitindo que passemos pelo que estamos passando. Deus vai nos dar força para perseverarmos até o fim. E por isso Ele vai também nos fundamentar. Ou seja, vai colocar nossos pés numa rocha, vai nos dar firmeza. Estaremos bem fundamentados na rocha que é o próprio Cristo. Pedro está dizendo, Deus está nos conduzindo e Ele vai nos conduzir até a glória eterna. Vocês podem ter certeza, as circunstâncias e o mundo podem parecer indicar o contrário. Pode parecer que vai dar tudo errado. Pode parecer que nós não vamos aguentar. Pode parecer que nós vamos perder e vamos ser devorados por Satanás. Pode parecer que nós somos fracassados. Pode ser que o Evangelho não vai triunfar. Mas apesar das aparências, a Escritura e Pedro e Jesus Cristo e o próprio Deus nos garantem que o próprio Deus vai nos fazer permanecer, frutificar e chegar até a sua glória eterna. É uma promessa, meus irmãos, é uma promessa, e não é uma promessa minha. Eu não estou aqui motivando vocês com ideias bonitas. É o próprio Deus quem promete na Escritura, na sua palavra, é a autoridade da Escritura que está nos prometendo.
Ele fará isso. E por isso que Pedro exclama em adoração no verso 11, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, porque somente quem tem todo o poder por toda a eternidade pode fazer tal coisa. Somente o nosso Deus pode fazer e por isso Pedro adora e por isso nós somos chamados a adorar nessa manhã. Adore o Senhor, glorifique o seu nome, seja grato àquilo que Ele está fazendo na sua vida. Apesar de qualquer circunstância que você esteja sofrendo, Deus está agindo na sua vida. E Deus está fortalecendo a sua vida, está conduzindo você para a sua glória eterna. Portanto, resista firme. E aqui então eu entro no nosso último ponto da nossa mensagem. Os versos 12 a 14, o apóstolo Pedro então traz algumas saudações. Depois desse ponto, o ápice da carta, quando ele fala da glória eterna e nos garante que Deus vai nos fortalecer e nos manter até o dia da sua glória eterna, Pedro então se despede da igreja, mas nessa despedida ele também deixa mais uma exortação, que nós veremos aqui. Então Pedro diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, apenas um resumo a carta de Pedro, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, Pedro menciona aqui Silvano, possivelmente aquele personagem que aparece em Atos, que viajava junto com Paulo, cantava louvores com Paulo na prisão, e agora ele está junto de Pedro. Não se sabe se Silvano foi quem redigiu a carta para Pedro, e ele poderia ter redigido num grego um pouco melhor, porque talvez um pescador da Galileia não tivesse a condição de escrever tão fluentemente em grego, porque essa não é a língua natural dele. Alguns dizem que então Silvano era o escriba que escreveu, outros dizem que Silvano apenas foi lá para entregar a carta às diversas igrejas que ele foi visitando, entregando uma cópia da carta. Não sabemos, mas o fato é que Silvano é alguém que está servindo junto com Pedro, ali na igreja, provavelmente de Roma, e Pedro diz que essa carta vai ser enviada ali junto com Silvano, provavelmente por meio dele, ele vai portar essa carta, e ela dá testemunho da genuína graça de Deus, na qual a igreja deve estar firme. Então, Pedro vai encerrar com um chamado à firmeza. Tudo que ele falou nessa carta, tudo isso que nós vimos nas últimas 12 ou 13 semanas que nós estivemos pregando aqui na carta de Pedro, tudo isso é um resumo da genuína graça de Deus, na qual nós devemos estar firmes, permanecermos firmes nela até o fim. É uma graça genuína, não há outra, não há outro evangelho. Não devemos nos iludir por evangelhos de prosperidade, por evangelhos de coaching, de autoajuda, por evangelhos que colocam outras coisas no lugar de Jesus Cristo ou da graça de Deus, nada disso. Mas a genuína graça de Deus, o genuíno evangelho é isso que nós vimos na carta de Pedro. Deus, na sua glória eterna, nos chamou a participar da sua glória e Ele fez isso por meio de seu Filho Jesus Cristo. E ao permanecermos firmes na fé nesse Jesus Cristo, nós também participaremos nessa glória e o próprio Deus garante que isso acontecerá e usará todas as circunstâncias da nossa vida para que isso aconteça, inclusive e especialmente o nosso sofrimento por causa do discipulado fiel nesta vida. Pedro quer que a igreja esteja firme, portanto, nesta graça. E aí ele vai dizer, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia aqui é provavelmente uma linguagem cifrada para falar de Roma, porque Pedro provavelmente estava exercendo seu ministério em Roma, e Roma é a capital do Império Romano, é o império que escravizava o povo de Israel, o povo de Deus, é o império que se opunha ao povo de Deus, e por isso ele é chamado de Babilônia, porque Babilônia na Escritura é tudo aquilo, todas as cidades humanas, os reinos humanos que se opõem ao reino de Deus, que se opõem ao Evangelho. Em certo sentido, talvez algumas nações, ou até mesmo a nossa nação, pode ser uma Babilônia, na medida em que ela se opuser ou não ao reino de Deus. Mas Pedro está dizendo que a igreja de Roma também manda saudações para a igreja que recebe esta mensagem, e esta igreja, assim, todos aqueles que estão em Cristo são eleitos também. E ele diz, saudem-se uns aos outros com ósculo de amor, ósculo de amor, e essa é a explicação do porquê nós nos cumprimentamos
quando saudamos os visitantes, nos cumprimentamos no culto, porque é um cumprimento ao mandamento bíblico, o beijo de amor, o cumprimento santo. É parte da liturgia cristã desde as origens do cristianismo. É uma forma de expressar o amor cristão, né, que temos uns para com os outros, para com os nossos irmãos, porque somos uma família da fé. E por isso Pedro vai dizer: paz a todos vós que vos achais em Cristo, porque a paz, a verdadeira paz, em última instância, não é o Império Romano, não é Trump, não é Putin, não é nenhuma liderança humana, nenhum filósofo, nenhum político que vai garantir a paz. Quem garante é Jesus Cristo. A paz verdadeira, ela só existe, só existirá para aqueles que estão em Cristo. Porque em Cristo nós temos a verdadeira paz e logo, logo estaremos inclusive celebrando isso no Natal, no nascimento de Jesus Cristo e no Advento, que é o tempo que começa inclusive neste domingo. Mas, para encerrar essa mensagem, eu quero lembrar, e eu não vou fazer aplicações porque eu fui aplicando ao longo da mensagem, mas a menção que Pedro faz aqui a Marcos é uma ilustração perfeita de tudo aquilo que ele falou ao longo da sua carta. Ele diz: aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos é muito provavelmente João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e que também, lá nos Evangelhos, aparentemente foi um jovem que estava seguindo Jesus Cristo quando ele foi preso, mas que depois fugiu correndo, teve medo. Quando viram, até tiraram um lençol, que ele estava meio sem roupa, ele tiraram aquele lençol e ele saiu correndo. Esse Marcos é o mesmo que também começou a viajar com Paulo, mas em algum momento dessa viagem missionária ele teve uma atitude equivocada, ele ficou com medo, ele se envergonhou, alguma coisa aconteceu que ele voltou. E por causa disso, Paulo se separou do seu companheiro de evangelho, porque o seu companheiro queria levar Marcos e Paulo não queria, porque Paulo considerou que Marcos não era uma pessoa confiável. Mas o tempo passou e nós encontramos depois, no fim da sua vida, Paulo falando de Marcos com carinho e pedindo e reconhecendo a fidelidade de Marcos. E agora também aqui nós vemos que Marcos estava com Pedro, e Pedro o considera como se fosse um filho. Ou seja, João Marcos, que ao longo da sua vida teve episódios que demonstrou fraqueza e covardia, da mesma forma que o próprio Pedro, que negou a Cristo diante, né, da oposição, João Marcos também teve isso. Ele também fracassou, ele também falhou. Mas a questão é que, de uma perspectiva humana, nós poderíamos considerar isso imperdoável. Ah, não, ele negou, está errado, está condenado, já era, Marcos, deu para ti, fora da igreja. Mas a questão é que não era no poder de João Marcos, não era o poder do Marcos ou a sua fidelidade pessoal que garantiam a sua participação na glória eterna, mas é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que chamou Marcos, e assim como Marcos fracassou, Deus também restaurou o tímido João Marcos. Deus restaurou aquela pessoa que não tinha força de vontade para resistir à opressão, para resistir à oposição. Deus restaurou uma pessoa que aparentemente não tinha mais perspectiva de servir a igreja. Marcos agora é colocado como alguém muito próximo a Pedro e por causa disso ele nos legou um evangelho, um dos mais belos evangelhos, o evangelho de Marcos. Por quê? Porque em última instância o próprio Deus restaura. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que não importa qual tenha sido o seu pecado, ou a sua dificuldade, ou a sua fraqueza, ou a fraqueza que você está vivenciando hoje, Deus é poderoso para te restaurar. Deus é poderoso para te colocar num lugar firme, numa rocha firme. Deus é poderoso para usar as circunstâncias, inclusive esse seu fracasso, como ele usou o fracasso de Marcos, para depois colocá-lo numa posição junto com Pedro. Deus pode fazer isso e a Escritura diz, ela promete que fará isso. Então busque a Deus nessa manhã. Busque a presença de Deus, busque o fortalecimento de Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus. Faça como Pedro nos indicou aqui neste capítulo. Lance sobre ele a sua ansiedade. Lance sobre ele o seu medo, a sua vergonha, a sua timidez, o seu pecado, o seu fracasso. Lance isso sobre Deus,
Busque a sua presença e permaneça firme na fé contra os ataques de Satanás. Resista, lembrando que você não está sozinho, mas que os irmãos aqui do Botânico estão juntos com você nessa caminhada, nessas provações, nessas dificuldades, nesses sofrimentos. E se você fracassar, confie que Deus pode restaurar a sua vida. Confie no seu perdão, confie na sua misericórdia e busque se fortalecer. Não deixe que Satanás faça a sua mente e faça você pensar que está tudo perdido, que você não vale nada, que você não deve permanecer porque você não vai conseguir permanecer, que você não merece. Tire esses enganos de Satanás, ele está querendo manipular, ele está querendo enganar você, como fez desde a época do Jardim do Éden com Adão e Eva. Não se deixe levar por esses pensamentos malignos, mas coloque sua confiança e sua esperança em Cristo e somente em Cristo, porque Ele vai fortalecer a sua vida e assim você participará da sua glória eterna no último dia. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Que Deus aplique essa palavra na vida de cada um de vocês esta manhã. Eu quero orar com você e, portanto, coloque sua vida agora na presença de Deus. Deus eterno e Pai amoroso, chegamos diante de Ti com o nosso coração grato por tudo que Tu fizeste por nós, pelo que Tu falaste a nós por meio da Tua palavra, nos exortando, nos orientando e nos conduzindo por ela. E a verdade, Senhor, é que queremos participar da Tua glória eterna. Queremos, Senhor. Mas nós sabemos também que não somos dignos. Sabemos que no nosso próprio poder nós não conseguimos. Nós não somos capazes nem de resistir muitas vezes a algum deboche por causa da nossa fé, por causa dos nossos valores. Por isso, Senhor, nós agora entregamos a Ti nossas ansiedades, nossos medos, nossa vergonha, nossa timidez. Entregamos o nosso sofrimento diante de Ti. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. E eu aqui oro, Senhor, se há alguém aqui que não Te conhece, que não reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, oro para que o Teu Santo Espírito fale aos corações e eles possam assim reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, entregarem suas vidas, terem fé nele e assim serem salvos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E aqueles que já creem em Ti, que entregaram seu coração a Jesus Cristo e que reconheceram esse senhorio, Senhor, que Tu nesta manhã possa renovar, Senhor, a sua fé, possa fortalecer a sua fé, possa fortalecer o seu compromisso, renovar a aliança que eles têm contigo, Senhor, e que possam sair daqui fortalecidos, capacitados para resistir qualquer ataque de Satanás, qualquer ataque do diabo, qualquer ataque do inimigo, qualquer ataque, Senhor, das instituições, de pessoas, de entes políticos, não importa, Senhor, que esses ataques que muitas vezes são conduzidos e inspirados pelo maligno, que possamos resistir, Senhor, firmemente no poder daquele que nos salvou e que nos chamou para a Tua glória eterna. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.